Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de Python, um desafio bem interessante. Eu acredito que você já tenha feito as aulas de Arduino, de Scratch, as aulas de OpenSCAD e agora mais um desafio interessante para você aprender a programar com a linguagem Python. Então eu preparei um tutorial bem interessante para vocês, de forma muito organizada, por isso que se chama tutorial, para que você execute os scripts com muita facilidade e aprenda de fato a mexer com essa linguagem bem interessante, uma das linguagens mais importantes dos dias atuais, uma linguagem amigável e de alto nível. Então vamos dar início às nossas aulas de programação utilizando uma das ferramentas mais conhecidas mundialmente, o Python. A primeira providência que você fará é baixar o programa do Python nesse site aqui, www.python.org. Você vai se deparar com esse logo e assim que você carregar o software em seu computador, aparecerá a interface gráfica do editor, que será o local onde você digitará as instruções do seu programa, tá? Então aqui a gente começa a mostrar para vocês a diferença entre o interpretador e o editor. O interpretador é o que vai processar as informações que você digitou lá no editor. Sempre que você for programar, em qualquer linguagem, essa linguagem tem que ter um editor para que você desenvolva o algoritmo, tá? Sem o editor você não consegue. Depois você compila essa linguagem para transformá-la em linguagem de máquina. É aí que entra o interpretador, que faz exatamente esse movimento de transformar a linguagem Python em linguagem de máquina, e aí as respostas são processadas. Vamos verificar como isso ocorre. Então nós temos aqui a barra de ferramenta. Nesse primeiro momento cria um arquivo clicando aqui em File. Então você vai abrir um arquivo novo e aí você vai atribuir um nome do seu interesse para este arquivo. Então a partir de agora você testará os diversos recursos oferecidos por essa linguagem. Vamos aos primeiros exercícios. Então aqui nós temos o interpretador. A partir de agora você testará diversos recursos oferecidos por essa linguagem. E na barra de comandos, você vai clicar em Run, em seguida em Python Shell. Nesta área você será capaz de obter respostas instantâneas sobre os comandos que digitar. Tá? Então, por exemplo, aqui é o interpretador do Python, estamos utilizando a versão 3.4.4 Shell. E aqui o exemplo. Se você... Por que ele é um interpretador? Porque ele vai usar a área de operadores lógicos do processador do seu computador para executar os comandos que você acabou de digitar, ou as operações. Então, por exemplo, aqui no interpretador você digita 2 mais 2 e a resposta é imediata, igual a 4. Então aqui você está testando o interpretador do Python. Neste caso específico, o objetivo é somarmos dois números inteiros. Ao clicarmos Enter, o Python nos entrega a resposta de forma precisa. No exemplo seguinte, criamos uma variável denominada span, em seguida utilizamos o operador lógico mais e um número qualquer. Perceba como o interpretador apresenta o resultado exato também. Então aqui nós voltamos à criação das variáveis, como fizemos nas aulas com as outras linguagens. Criamos a variável span, igualamos a 15, e depois nós acrescentamos a essa variável mais 5, e o resultado que nos dá o interpretador é igual a 20. Tá? Então sempre assim. Se eu colocar span, se eu associar span a 20 e depois span mais 30, o resultado é 50. Então aqui você começa a brincar com o interpretador Python. Essas variáveis criadas são como caixas de armazenamento, conforme demonstramos abaixo, tá? Então é exatamente como se vocês estivessem colocando dentro de uma caixinha 15 ovos, 10 bacons, tá? E aqui você começa
a fazer associações usando os operadores matemáticos, 15 vezes 2, o eggs vezes 2, bacon vezes 3, e aí o interpretador vai apresentando os resultados. Como demonstramos aqui, bacon igual a 10, eggs igual a 15, portanto, a somatória de bacon mais eggs, o processador nos dá essa resposta aqui, 25. Legal, né? Então, faça exatamente esses exercícios para que você possa compreender como tudo isso funciona. Nós podemos trabalhar também com strings ou informações alfanuméricas, como no exemplo abaixo. Então, aqui, olha só, nós estamos utilizando o comando print. Olá, print. Qual é o seu nome? Então, essas informações aparecerão na tela para o usuário. Então, aqui a gente já está supondo um contato com o usuário. Criamos a variável myName como uma variável do input, que vai depender da interação com o usuário. E depois print para reconhecê-lo mais myName, que é a variável que foi criada e que está aguardando o input do usuário. Olha que bacana. Então, como isso vai, quando você for mandar processar, você clica aqui em Run, ok? E aí o interpretador ele já vai apresentar: olá, qual é o seu nome? Aí eu digitei Álvaro. É um prazer conhecê-lo, Álvaro. Finalizou. Tá? Então a gente consegue trabalhar com informações alfanuméricas também, que são as famosas strings. Faça com seu nome essa brincadeirinha aqui. Então você deve, para rodar o programa, clicar em Run e escolher a opção F5 para ver o resultado que se apresentará conforme apresentamos abaixo, anteriormente, né? Vamos agora desenvolver um number game. Vejam as instruções a serem consideradas e digitadas em seu interpretador. Então nós temos aqui um exemplo interessante para que possamos mostrar para vocês que em algumas situações vocês precisarão importar algumas bibliotecas. Nesse caso específico, para rodar esse programa, nós tivemos que importar a biblioteca Random, que é uma biblioteca randômica. E o Python, para ser utilizado, muitas vezes vai precisar de novas bibliotecas. Então você vai aprender isso com o decorrer do tempo. Número dado, hello, what's your name, my name é input, vai guardar o input do usuário. E aí o number, que é uma variável criada, ela vai variar de 1 a 20. Tá? E vai ser printado na tela: well, my name, I'm thinking of a number between 1 and 20. Estou pensando em um número entre 1 e 20. Tá, então aqui está em inglês. E o que nós fizemos aqui na escola? Nós fizemos a transcrição desse código em português para ficar mais fácil. Tá? Então, como é que ficou assim que nós desenvolvemos esse script aqui? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Bom, getStaking, uma variável criada, importamos a biblioteca Random. Olá, qual é o seu nome? Aqui vai aguardar o input do usuário. Será apresentado um número entre 1 e 20. Bem, nome do usuário, estou pensando em um número entre 1 e 20. Para o getStaking, temos aqui 6 vezes, né? Que os números serão apresentados. Que número é este? Aí a variável guess vai solicitar o input do usuário. O número é inteiro, tá? Então isso aqui é uma variável, é uma informação afirmando que o número é inteiro. E aqui os condicionamentos. Se o guess for menor do que number, seu número é muito baixo. Então o usuário vai tentar adivinhar o número, né, que o computador está apresentando entre 1 e 20. E aqui você cria os condicionamentos. Se o que a pessoa acha que é o número correto for igual ao número, então o programa ele para. Então aqui é apresentado uma string, str string, bom trabalho. Você encontrou o número
em tantas tentativas. Então, guess taken é o número de tentativas. Se for diferente do número, o número que eu estava pensando era... Então, eu gostaria que vocês transcrevessem esse script no editor de vocês. Abra o arquivo aqui, né? Dê um nome e aí faça a transcrição dessa codificação para que você veja isso aqui funcionando como nós fizemos aqui na escola. Essa conversão para o português facilita a compreensão do que está codificando. Então, é o momento em que nós aprendemos a dar importância ao inglês, fazemos as traduções para entendermos, né, a lógica do script apresentado anteriormente em inglês. Então, a gente acaba aperfeiçoando o nosso inglês também. Bem, no quadro abaixo, veja o resultado da codificação desse jogo de números. Olá, qual é o seu nome? Álvaro. Bem, Álvaro, estou pensando em um número entre 1 e 20. Qual número é esse? Tá, eu tenho seis tentativas, que é o guess taken, para acertar o número. Aí eu digito 10, seu número é muito baixo. Eu digito 15, seu número é muito alto. Eu digito 12, seu número é muito baixo. E aí ele vai me dando um feedback. Quando eu digitar o número correto, bom trabalho, Álvaro, você encontrou o número em 5 tentativas. Tá? Então, é uma brincadeira interessante para você desenvolver aí na sua casa ou no seu ambiente aí de escritório. Então, essa é a lógica imposta pela codificação. No programa abaixo, vamos criar uma codificação para dizer olá e perguntar o nome da pessoa. Então, aqui estamos utilizando novamente o print para que a informação seja apresentada na tela do usuário, um comando input, solicitando que o usuário digita o seu nome, aí vai printar it's good to meet you, nome do usuário. E aqui vai entrar o comando len, que é o comando que conta o número de letras da informação que foi apresentada. Depois aqui, pergunta a idade, o usuário digita a idade. E agora a gente vai fazer a substituição dos termos em inglês para o português. Print, olá, qual o seu nome? Meu nome é tal. Print, é muito bom conhecê-lo, fulano. A quantidade de letras do seu nome é igual a... Então aí o processador vai contar o número de letras do nome do usuário. Qual é a sua idade? E aí o usuário vai digitar input, você fará aqui será apresentado um string, número inteiro, a idade do usuário. Tá, então isso aqui você vai usar um incremento sobre a variável para adicionar uma informação. E como é que vai ficar esse programa no interpretador? Olá, qual é o seu nome? Madalena. É muito bom conhecê-la, Madalena. A quantidade de letras do seu nome é igual a 8. Então, se você contar, realmente Madalena tem 8 letras. Você fará 19 anos em um ano. Tá? Então, um simples cálculo usando aí a opção do incremento. Talvez você não tenha conhecido ainda ao estudar as linguagens anteriores. Talvez em Arduino você tenha feito isso, sim. Algum exercício de incremento ou decremento. Bem, vamos avançar um pouco mais em nosso processo de aprendizagem e criar um programa que solicita nome e senha de uma pessoa. Veja o modelo abaixo. Então aqui estamos utilizando um laço while true, faça enquanto, né, um looping condicionado, em que pergunta quem é a pessoa inputa o seu nome, se o nome for igual a Joe, continua, olá Joe, qual é o seu password? Então ele reconhece o Joe e agora o Joe vai ter que digitar a sua senha para garantir o acesso. Tá? Então novamente aqui temos um exemplo em inglês para facilitar. Nós fizemos aqui a transcrição para o português, while true, são os comandos que permanecem em inglês, que é você cria-se uma variável para que a pessoa dê um input, se o nome for igual a Roberto, continua,
print, olá Roberto, qual é a sua senha e o password. Password é gconsult. Se ele digitar gconsult, acesso garantido. Então você que tem um sisteminha para permitir ou não o acesso ao sistema por parte de uma pessoa. E vai ficar assim, quem é você, Álvaro? Quem é você, Roberto? Olá, Roberto, qual é a sua senha? gconsult. Quem é você, Roberto? Olá, Roberto, qual é a sua senha? gconsult, acesso garantido. Tá? Então aqui a gente tem um resultado feito pelo interpretador. Então sempre lembrando, para que você comece a brincar com Python, você precisa ter primeiramente o editor. No editor você desenvolve o script. Ao processar, o interpretador transformará a linguagem Python em linguagem de máquina e apresentará os resultados na tela para você. Bem, isso aqui é o que nós chamamos de flowchart. Tá? Você não precisará desenvolver, mas apenas para o seu conhecimento. Os desenvolvedores de programas, antes de montarem o algoritmo, eles usam o flowchart para definirem a lógica do script. Tá? Então aqui cria-se um circuito, né? Start, solicite o nome, se o nome for verdadeiro, print quem é você. Se for falso, ele acesso. Se for verdadeiro, acesso garantido. Se for falso, ele vai conferir o nome e vai solicitar a senha. Tá? Então isso aqui é o que nós chamamos de flowchart, muito utilizado pelos desenvolvedores de programas. Como o nosso curso é prático, não é de fundamentação, então aqui fica apenas como um exemplo para vocês. Se quiser começar a estudar flowcharts, é interessante. Agora aqui a opção brincando com tartarugas. Para esta aula ficar mais legal, você vai aprender como movimentar uma tartaruga digital com alguns comandos básicos. A primeira coisa a fazer é o uso do editor de códigos do Python, que você já baixou. E aqui você vai precisar importar a biblioteca Turtle. Tá? Então onde você vai definir o shape da tartaruga e se ela vai para frente ou para trás, forward ou backward. Aí você começa a treinar no inglês novamente. Na tela gráfica do Python surgirá o resultado assim que você mandar executar os comandos através do comando run F5. Então aqui você pediu para a tartaruga ir para frente 25 passos. Tá? E ela foi, caminhou 25 passos. Aqui é a finalização do programa. E esse é o shape da tartaruguinha que você optou em trabalhar. Vamos apresentar um outro exemplo para que você se familiarize com a ferramenta. Veja abaixo os comandos necessários para que você instrua a tartaruga a preencher um quadrado. Então essa tartaruga é uma tartaruga desenhista, né? Então você pede para ela, através do comando turtle.forward, ande 50, depois vire 90 graus para a esquerda, ande 50 para frente e vire 90 graus para a esquerda 4 vezes. Então esse script vai fazer com que a tartaruga desenhe um quadrado aí na sua tela quando você pedir para rodar. Run F5. Que tal um retângulo? Veja quais os comandos são necessários para a figura abaixo. E aqui você vai ter que aumentar, obviamente, né? Trabalhar com um espaçamento maior para gerar a linha de cima e um espaçamento menor para gerar as linhas das laterais. E aí você usa os comandos turtle forward, turtle left, para que a tartaruga desenhe o retângulo. Então isso é um treinamento bem interessante para você entender a importância dos comandos e fazer um pouquinho de treinamento em computação gráfica ou visual. Reproduza esses comandos no editor do Python e acompanhe os resultados. Veja se a codificação resultou no efeito demonstrado. Então aqui a gente pede para a tartaruga virar 20 graus, ir para frente 50, virar 90 graus. Isso aqui, depois, né, uma segunda linha de comandos, turtle 30, você vai criando, né, à medida que você pede mudança de angulação, através do turtle left 20, turtle left 30, ela vai mudando a angulação e desenhando a quantidade que você quiser de quadrados de forma circular. Então é interessante você testar essa codificação
no seu computador para entender o processo. Agora vamos incluir uma variável em sua codificação, a variável tilt. Então foi criada o tilt. O tilt é a inclinação que você quer dar para a movimentação da tartaruga. Tá? Então aqui, ó, nós já pedimos para que ela sofresse inclinação diretamente. Aqui a gente cria uma variável específica para a inclinação. Então você pode dar qualquer nome para essa variável. Se quiser colocar inclinação, inclinacão, né, igual a 20, pode atribuir qualquer nome desde que você a inclua aqui novamente. E o processo ocorre novamente do jeitinho que está no script. Observe como o quadrado sofreu uma leve inclinação para a esquerda, a consequência da criação da variável tilt, que ficou condicionada a uma inclinação de 20 graus. Para finalizarmos, criaremos uma estrutura de codificação com looping. Codifique no editor do Python as instruções abaixo. Na aba de respostas, escreva ao seu professor o que ocorreu. Estamos aguardando, ou seja, dá um like no nosso vídeo depois, passa um e-mail para nós, nos explicando como é que ocorreu o procedimento. Então aqui nós estamos importando a biblioteca Turtle, estamos definindo o shape da Turtle como Turtle, e aqui estamos criando uma variável i e um laço. Para a variável i variar 30, a tartaruga ela anda para frente 100 e inclina-se 90 graus para a formação do retângulo. Tá? Então o resultado será esse aqui, mas eu gostaria que você digitasse isso aí e verificasse, portanto, o que vai ocorrer. Então basicamente essa tartaruga vai desenhar esse retângulo aqui após a realização deste comando. Obviamente que ela caminhará sobre esse retângulo 30 vezes, conforme a variável i criada. Tá? Então aqui nós fizemos um looping, ela vai ficar andando sobre o retângulo 30 vezes. Quero elucidar a vocês que esses exercícios tomaram por base alguns ensinamentos da OpenTech School. Recomendo que vocês acessem esse site aqui, bem interessante, para que você aprofunde os seus conhecimentos nessas atividades propostas com a Turtle. Espero que vocês tenham gostado da explanação e até o próximo tutorial sobre o Python. Bom treinamento. Tchau!